Eu sei que a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume. Hoje, essa live em especial, eu vou falar sobre a música do Falcão. Eu tenho um projeto chamado Vida Cantada, que é a vida que é cantada pelos nossos artistas. Então, no projeto Vida Cantada, o que eu faço? Eu pego a música, né, e vou trazer para os nossos estudos. Eu trabalho com terapia, com aprendizagem e comunicação. Eu sou pós-graduada em terapia sistêmica familiar e casais e sou mestre em educação. Então, essa é a minha vertente de trabalho. Antes da internet existir, eu já tinha uma profissão, tá? Então, eu trabalho com aprendizagem, nós somos seres de aprendizagem. Então, eu ensino muitas das coisas online. Então, eu ensino sobre comunicação, ensino sobre terapias e etc. E a aprendizagem, ela passa por muitos lugares. Então, no projeto Vida Cantada, o que a gente faz? A gente utiliza músicas que vão falar sobre algum tema para facilitar a aprendizagem desse tema, para facilitar a contextualização desse tema, tá certo? Então, eu tô aqui na Bélgica, são 11 horas da noite nesse momento, só que eu sou cearense. E como uma boa cearense, né, eu tô vivendo o hype agora, que alguns vídeos meus viralizaram, deu 9 seguidores, e um deles é o Falcão. E o Falcão é um cearense extraordinário, engenheiro, né, e foi apresentador de televisão, quem lembra desse tempo. E o Falcão tem uma música que pra mim não é uma música, é um hino, né? Que é a música da burguesia. E essa música, por que eu escolhi essa música pro projeto de hoje? Para essa live de hoje? Porque essa música, ela é super atual. Ela fala de várias camadas. Então, essa música que o Falcão canta, que é, né, o refrão dela, né? Eu sei que a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume, né? É um refrão super atual, muito atual. E aí a gente vai discorrer sobre isso. Se você é novo aqui nas minhas lives, saiba que o nome dessa live é Live Podcast, ou seja, você escuta depois, você anota, tá? A ideia é que isso chegue para o maior número de pessoas. E aí eu vou tomar o meu wine, que são 11 horas da noite. Eu mereço, tá, gente? A gente estudar dá trabalho. Eu tenho que ficar doido com esse mestrado. Então, vamos lá. Falcão é um cara que, de profissão, é engenheiro, mas é cantor, artista, foi apresentador e tal. E é cearense como eu. Se você não sabe, o mundo nasce no Ceará, depois ele expande, tá? Se eu for nascer 10 vezes, eu quero nascer 10 vezes mulher e cearense. Eu não quero que mude uma vírgula de nada disso. O que essa música diz? Essa música diz o seguinte: eu sei que a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume. Ou seja, todos nós sabemos que existe uma camada da sociedade que pratica delitos, que pratica crimes, lavagem de dinheiro, extorsão, roubo de aposentados e etc. Mas eles têm o quê? Dinheiro para comprar perfume. Ou seja, eles possuem recursos para transformar aquilo que é ilícito em lícito. Quando ele fala que fede, mas tem dinheiro para comprar perfume, ele está dizendo que eu tendo dinheiro, eu consigo transformar uma coisa fedorenta, errada, ruim, suja, em algo limpo e cheiroso. Então, a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume, fala da nossa política super atual. A gente está falando de Vorcaro, a gente está falando de um monte de gente que cometeu crimes hediondos, como o Vorcaro fez, que foi desvio de verba de idosos, mas que tem dinheiro para, né, mas que vai comprar um show do Coldplay particular, né, que vai comprar apartamentos para as amantes, ou seja, que vai dar um jeito disso ficar bonito, que vai dar um jeito de se sair bem. Então, quando ele fala a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume, ele está falando um tema super atual, que é para quem tem dinheiro, o crime compensa. Porque para quem tem dinheiro, o perfume transforma o cheiro daquilo que foi feito. E aí ele estende, né? Aí Falcão estende. Eu sei que a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume. E aqui vem a segunda parte que diz: e além do mais, o High Society leva chifre e não tem ciúmes. Vamos aprofundar no caso da CBF dessa semana? O High Society leva chifre e não tem ciúme. Dependendo do budget, a gente perdoa. Dependendo do budget, o ciúme passa. Por quê? Porque o High Society, quando ele fala High Society, ele usa um termo, né, de alta sociedade em inglês, que é muito utilizado hoje, que é o casamento como produto. O casamento, ele é um produto, ele é um marco de sucesso.
Então, assim, se eu sou uma mulher rica, super bem sucedida, mas eu não for casada com 2 filhos, vão dizer assim, nossa, mas não tem família, né? O que adianta tanto dinheiro? Um homem também, se ele for casar, se ele for um homem de muito sucesso, com muito dinheiro, mas for divorciado, vão dizer, nossa, mas que adianta tanto dinheiro se ele perdeu a família? Então, o casamento, esse bonequinho, homem, mulher e 2 filhos, ele é uma medida de sucesso. Ele é uma bandeira de marketing. Ele é uma bandeira de firmação de um lugar. Então, o casamento hoje, mais do que nunca, é um produto de marco de sucesso. Ser uma pessoa bem-sucedida é ter um casamento. Né? Um homem e uma mulher e 2 meninos, de preferência 2 filhos, né? De preferência um filho, depois uma filha. Então, quando ele fala que o High Society leva chifre e não tem ciúme, ele está falando exatamente desse lugar onde o dinheiro prevalece, onde o dinheiro, mais uma vez, ele é o medidor das nossas relações. Ou seja, a minha dor, o meu sofrimento é medido pelo orçamento. Dependendo de quanto eu estou bem pago ou não numa relação, eu vou sofrer ou não. Eu lembro quando a herdeira do Onassis, ela se apaixonou por um brasileiro que era também atleta de polo, não era um cara pobre, né? Mas, enfim, ela era a menina mais rica do mundo. E aí o cara do jornal Hoje, como era o nome dele? Esqueci o nome dele. Na entrevista o cara disse assim, fulano está perdidamente apaixonado. Ele disse, eu mudaria de sexo. Pela mulher mais rica do mundo, meu amor, mudaria de sexo. Então, quando ele fala, o High Society leva chifre, não tem ciúme, ele está falando exatamente disso, que os nossos sentimentos são dependentes do orçamento. O sofrimento é algo pago. O sofrimento é um privilégio de quem pode pagar. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre a infância, né? Que a infância e a adolescência são um privilégio de quem pode pagar. A infância e a adolescência, elas são produtos de quem pode pagar. Uma criança de 5 anos que nasce numa condição de sobrevivência, ela é um adulto. Ela já cuida da casa, dos irmãos, ela já vende bala no sinal, ela não é uma criança, ela não tem direito à infância. A infância e a adolescência, elas são um produto da classe média para cima. Uma menina de 12, 13 anos, até de 15 anos, numa classe muito baixa, ela já é uma dona de casa. A minha filha com 15 anos é um absurdo. Então, quando o Falcão vai trazendo essas estruturas, essa música nunca foi tão atual, né? Então, quando ele fala que o High Society leva chifre e não tem ciúme, ele está falando exatamente disso, que os sentimentos, eles são produtos, eles foram convertidos em produtos. Então, tem um rapper americano que ele fala que a depressão é um luxo de quem pode pagar. E, infelizmente, em muitos casos é assim. Se você está na sobrevivência, se você está lá na favela, na sobrevivência, você não tem água, você não tem luz, você não tem gás, você não tem direito a ter depressão, né? Você não tem orçamento para ter isso. Eu lembro quando eu sofri um acidente de carro e a minha irmã morreu nesse acidente, eu quebrei a coluna nesse acidente, tive vários problemas. E no outro dia eu estava dirigindo. E as meninas, você não tá com trauma? Eu falei, eu não tenho tempo para ter trauma. Não cabe trauma no meu espaço hoje. Eu tenho uma filha para operar, uma irmã para enterrar, uma mãe para contar notícia. Então, o trauma é uma coisa que eu não tenho orçamento para ter hoje. Não é um lugar que eu tenho direito de estar. Não cabe na minha logística esse trauma. Pode ser que daqui a uns 6 meses ele chegue, mas hoje ele não cabe. Então, quando a gente está na sobrevivência, os nossos sentimentos são moldados pelo orçamento, pelas possibilidades, pelas necessidades, tá? Então, quando ele fala que o High Society leva chifre, não tem ciúme, ele está dizendo que as pessoas ricas, elas não têm ciúme da infidelidade, é que elas se suportam mais, porque o prejuízo financeiro é muito maior. Abrir mão da minha qualidade de vida, né, do orçamento que eu vivo é muito maior. Tem outra parte que ele fala, eu sou in, não sou out, eu sou VIP. Isso é de uma profundidade, cara, que dá outra live. Em tempos de internet, você conseguir dizer isso, eu sou in, ou seja, eu sou dentro, eu não sou de fora, eu sou VIP. VIP é very important people, né? Eu sou uma pessoa muito importante. Em tempos de internet, em tempos de autoestima baixa, de comparação, de filtro, você conseguir saber quem você é por dentro, saber o seu valor interno, você dizer, eu sei quem eu sou in, eu sou eu aqui, ó. Não sou out, eu não sou filtro, eu não sou cabelo, maquiagem,
persona, né? Eu sou VIP, ou seja, eu sou uma pessoa muito importante. Pra quem? Pra mim mesma. Eu sou in, eu não sou out. Eu sou VIP. Cara, os adolescentes de hoje em dia não fazem ideia. Eu acho que eles não têm noção da força que é essa afirmação. E eu acho que muitos de nós que estamos viciados em rede de internet já não sabemos quem nós somos. Eu sou eu quero que se foda o resto. Eu sou in, não sou out, eu sou VIP. Então muitas pessoas me falam, Liliane, arruma o cabelo, faz não sei o que, faz não sei o que. Cara, eu sou in, não sou out, eu sou VIP. Eu sei o quanto eu sou importante pra mim, pra minha história, pra aqueles que realmente me amam. Não tô aqui pra montar nenhum personagem, nenhum boneco, porque eu nem sustento. Também não dá, também não seguro. Tá? Quem aqui conhece Falcão, já ouviu Falcão, já prestou atenção nessa letra e tá nessa live, manda aí um assuntinho pra mim. O projeto Vida Cantada é um projeto que eu ensino terapias, processos terapêuticos, né? Tudo isso, a comunicação, utilizando arte, utilizando música. Eu já gravei um curso dentro do Louvre, em Paris. Eu gravei o Alain de Berthe, Constelações de Alain de Berthe, a História da Arte, dentro do Louvre, em Paris, dentro do Museu d'Orsay, tá? Não tem como você trabalhar com seres humanos, trabalhar com história, com dores, sem estudar arte, tá? Porque a arte grita o que a sociedade está vivendo, mas já não pode reclamar. Então, né? Quem é da geração Renato Russo sabe muito bem do que eu estou falando. Tem outra parte dessa música do Falcão, que a gente está falando da música do Eu Sou da Burguesia, que é o seguinte, que ele fala assim: eu sei que o meu passado agora me condena. A sua presença me prejudica, suja a minha glória e borra a minha fama, pois hoje eu sou uma pessoa benquista, com muita fluência no meio das rodas. Isso aqui é o discurso, o que Falcão falou na época que escreveu essa música, foi o discurso dos coaches hoje. Você é o resultado das 5 pessoas que você convive. Se afaste de pessoas... Eu me lembro do Laí Ribeiro dizendo isso. Não seja amigo do faxineiro. Não seja amigo de pobre. Se afaste de pessoas tóxicas. E etc, etc, etc. Então, o que o Falcão escreveu lá atrás foi a conversinha de coach que rola hoje na internet. Leliane, e o que você quer dizer que isso não é verdade? Eu quero te dizer que conviver com pessoas iguais é a pior burrice que você pode fazer na sua vida. Porque você não vai ter adaptação, você não vai ter flexibilidade, você não vai ter vocabulário, você não vai ter argumentação para nada quando você tá num lugar que todo mundo é igual a você e todo mundo diz o que você quer ouvir. Tá aí a Natália Beauty. Tomou uma lenhada, por quê? Arrodeada de baba-ovo, né? Obrigada, Suelen. Vida Cantada é essa, a gente vai fazer, vou fazer uma aula de luto com a música do Luiz Gonzaga. Eu fiz uma aula sobre as 5 liberdades da Virginia Satir, o Renato Russo, ficou muito legal. E aí foi que nasceu esse projeto, e aí a gente vai fazer agora a do luto, as estruturas do luto com o Luiz Gonzaga, né? E aí eu tava refletindo, vendo alguns estudos, e me lembrei muito dessa música do Falcão, porque eu tive a honra, o prazer, o privilégio de ser seguida por Falcão. Eu, como cearense, meu amor, ganhei o Oscar. Não preciso de mais nada, zerei o game. Falcão e Flávio José me seguem. Terminou aí. Quem é que encadastra na fila do pão? Sei lá, uma doida. Uma doida. O que ela produziu de arte e cultura até hoje? Nada. Até dinheiro. A droga também dá dinheiro, meu amor. Então, quando a gente voltando para a música do Falcão, que ele fala, eu sei que o meu passado me condena e a sua presença me prejudica, ele está falando exatamente desse abandono das pessoas que quando chegam no sucesso, quando chegam no dinheiro, elas começam a abandonar as pessoas da raiz. Eu começo a olhar para aquela pessoa que esteve comigo até hoje, que segurou o barco comigo, que é quem realmente me conhece, e eu olho para essa pessoa e digo, não, você não faz mais parte do meu clube. Você está queimando o meu filme, porque você não é tão rico como eu, tão bonito como eu, tão cheiroso como eu. E isso acontece principalmente nos casamentos. Nos casamentos, quando o dinheiro entra, essa mulher não é tão jovem e tão bonita para ser esposa desse cara de sucesso. Observem isso. Lembra que eu falei que o casamento é um produto, né? Eu tenho hiperfoco no Falcão. Muito hiperfoco. Meu hiperfoco é na poesia.
Então, quando ele fala, eu sei que o meu passado me condena e a sua presença me prejudica, isso acontece nos casamentos. Nos casamentos, quando o cara não troca de mulher, quando o cara fica rico e ele não troca de mulher por uma mais nova, mais loira, todo mundo fica olhando, mas por quê? Tanto dinheiro, essa mulher nem combina. Porque a mulher também é vista como um produto, né? Que pode ser trocado. Olha a geladeira, vamos trocar por uma mais nova. Então, quando ele fala, você suja a minha glória e borra a minha fama. Imagina, né, o Messi que é casado com a namorada da adolescência, né? Não, você borra a minha fama, porque a fama não combina com você. A fama combina com um produto mais estético, mais branco, mais eurocentrado, né? E aí ele fala, pois hoje eu sou uma pessoa benquista. Gente, esse termo é maravilhoso. Benquisto é uma coisa que acho que a gente só fala no Nordeste, eu não sei se fala no resto do mundo. Eu sou uma pessoa benquista com muita influência no meio das rodas. A gente está vivendo um mundo de rede social que deveria expandir as nossas rodas e cada vez está mais restrita. A gente tem a rodinha do milionário gospel, a gente tem a rodinha dos fitness, a gente tem a rodinha do meu ramo que é terapia, a gente tem a rodinha dos coach motivacional, a gente tem a rodinha dos Millionaire Mind, a gente tem várias rodinhas, né? Então, quando ele fala, pois hoje eu sou uma pessoa benquista com muita influência no meio das rodas, né? O que é que eu tô dizendo? Ou você faz parte da roda, ou você é eliminado da minha vida. Eu fiz um Reels há muito tempo falando sobre isso. Não confunda network com amizade. Não confunda rodinha com amizade. Rodinha é conveniência. Rodinha é clube. Rodinha network é clube. Ou seja, o clube é um negócio que você paga pra estar lá. Você pagou a mensalidade, você entra. Você não pagou, a catraca trava quando você passa. Então, essa rodinha de convivência, de network, ela é belíssima enquanto você tem dinheiro para pagar a mensalidade. Quando você não tem mais o budget do clube, meu amor, você é carta fora do baralho. Aí sabe quem é que vai estar com você? Aquela pessoa que você disse que a presença dela te prejudicava, porque ela não está combinando com o momento da vida que você está vivendo. E isso é assim, ó, para acontecer, tá? Nos casamentos, nas amizades, nas famílias, é muito comum você, se afasta da sua família, sua família é muito pobre, vai queimar seu filme. A gente que é nordestino, né, eu, Max, essa galera, quando a gente chega num lugar melhor, é muito, muito fácil as pessoas pedirem pra gente mudar o nosso sotaque. Eu lembro que eu estava num evento no sul do país, eu fui convidada para dar uma palestra, e a pessoa que me convidou é uma pessoa maravilhosa. Mas e aí no vulgo do tumulto eu ouvi uma conversa passando assim, né, porque a pessoa dizia assim, nossa, ela é maravilhosa, mas esse sotaque é insuportável. Por quê? Porque o sotaque nordestino, ele tem um lugar na sociedade, ele ocupa uma vaga, que é a vaga do porteiro, da faxineira, não é o lugar do palco. Então, o sotaque, ele não incomoda quando ele está no lugar que está determinado na cabeça das pessoas. O sotaque nordestino, ele não é sotaque quando ele está na portaria, quando ele está na cozinha, quando ele está na senzala. Ele só é sotaque quando ele vai para frente da tela, quando ele vai para o palco, quando ele vai para a televisão. Aí ele é sotaque, aí chateia. Por quê? Porque se você olhar historicamente na televisão, na dramaturgia, nós somos sempre citados como alguém menor, mais pobre, da limpeza, né? Então as pessoas não estão acostumadas a ver esse sotaque no lugar de destaque, no lugar de inteligência, no lugar de argumentação, né? E aí é que aparece a história de fulano tem muito sotaque. Eu lembro que a minha filha fala nordestinês, que senão eu deserdo. Né? Quando eu morei em São Paulo, 4 anos, de 2014 a 2018. E eu, lógico, no High Society, que eu era consuleza nesse tempo, né? Meu marido cônsul, je suis mademoiselle consulaire de la Belgique a São Paulo, né? Eu toda no High Society. E minhas filhas frequentavam escolas do High. E aí começou um burburinho entre as mães, porque as crianças estavam imitando a minha filha. E aí diz, nossa, a gente paga um colégio tão caro para nossa filha estar agora falando igual a porteiro. Porque as meninas estavam falando nordestinês, como a minha filha falava nordestinês, né? Claro que eu sempre tenho um infiltrado no grupo que mandou o print para mim. E aí justamente, e era insuportável para as pessoas conviver comigo, é a desgraça da menina, porque o nordestino,
Qual é a manha? Qual é a manha que a gente tem? Vocês precisam entender o seguinte. A grande dor. O que é que incomoda no nordestino? Não é o sotaque. Não é a alegria. O que incomoda na desgraça do nordestino é o orgulho. É que nós temos orgulho de ser nordestinos. Nós marcamos território com a nossa língua. A gente não vende a alma pro diabo. Nós somos seres muito rígidos, muito firmes, muito firmados na terra, sabe? E isso dói muito, fere muito as relações num país colonizado. Porque num país colonizado, a nossa tendência é colonizar o outro o tempo todo. Então, quando eu me deparo com pessoas que não são colonizáveis, eu vou tratar essas pessoas como difíceis, como irredutíveis, como chatas. Não à toa, se você for estudar a história do nosso país, trazendo para essa, a música do Falcão, o Ceará, eu sou muito bem quisto nas rodas, a resistência e tal. O Ceará, salvo engano, porque eu também sou baba-ovo do meu estado, salvo engano, o Ceará foi o primeiro estado a resistir à descida dos escravos. Porque acontece, as caravelas não conseguiam encostar na terra, né? Então as jangadas tinham que ir buscar os escravos no navio negreiro, certo? E aí o Ceará foi um dos primeiros estados, se não o primeiro, que disse que não ia mais descer, que eles não iam mais fazer essa barbárie lá. Então, o Dragão do Mar, que hoje é um prédio enorme, que é um instituto enorme que tem no Ceará, o Dragão do Mar era um pescador que disse, aqui não, vá fazer a sua barbárie no outro canto, nós não vamos descer mais ninguém aqui não. E aí os portugueses tiveram que ir para Recife, fizeram Olinda, Salvador, por isso que Salvador tem uma grande população negra, porque lá eles conseguiam descer os escravos. Então essa resistência, o que incomoda na relação de ser nordestino, é a resistência, é o orgulho, é não se reduzir, é não baixar a cabeça, entendeu? Se a gente fosse nordestino, falasse nordestino, mas a gente fosse mais assim, suscetível, ia dar certo. Mas a gente reclama, né, menina? Pra fazer o quê? Eu moro aqui na Bélgica, né? Falo 5 idiomas, graças a Deus, mas eu falo cearense. A minha filha fala marré, mas não é possível. Minha filha nunca morou no Brasil e ela fala arrastado com qualquer cearense, né? Deixa eu ler aqui os comentários, 1 minuto. Eu tenho um cliente do Ceará que perdeu o sotaque. Um dia eu perguntei por que você não sabia, mas eu senti que ele tinha vergonha. Cara, a gente é muito diminuído. É bem diminuído. Principalmente, infelizmente, São Paulo foi um lugar que eu sofri bastante, tá? Vou dizer que todas as pessoas? Claro que não. Claro que não. Eu vivi experiências maravilhosas, tenho amigos maravilhosos, mas infelizmente sofri várias situações de, por exemplo, eu falo francês e em vários eventos a gente falava francês e alguém olhar pra mim e dizer, nossa, mas seu francês é lindo porque ele não tem sotaque. E eu vou já aprender a cantar em francês, porque eu não sei falar cantando em francês, mas eu vou já aprender, que é pra eu marcar território lá. A Gilmara de Curitiba eu amo, tive aí várias vezes, amo. É lindo esse pertencimento. Então, manter o nosso sotaque de cada região é para marcar o nosso território. Nós somos povos, Vanderlei. A gente precisa entender que o ser humano, nós somos povos ocupantes e demarcadores de território. Vou explicar, para ficar mais bonitinho, para não ficar tão complicado, tá certo? Nós somos povos de terra. Nós nos comunicamos com a terra, tá certo? Independente da terra que a gente nasça. Por exemplo, eu moro na Bélgica. Eu nunca vou dizer eu sou da Bélgica. Quando alguém me perguntar assim, você é de onde? Eu vou dizer eu sou do Ceará. Ou seja, o Ceará, eu não pertenço ao Ceará. Eu pertenço ao Ceará. Tá entendendo? Por mais, o Santana falou isso, você pode morar 40 anos no Japão. Se o cara passar assoviando a asa branca, você levanta. Entende? Então, assim, nós somos povos de território. Existe um território que nos toma na vida. Nação não é aquilo que você toma, é aquilo que te toma. Eu moro fora do Ceará há mais de 20 anos. Eu continuo comendo panelada, eu continuo comendo baião de dois, eu continuo ouvindo forró, eu continuo ouvindo aviões de forró.
E quando eu escuto o chão de avião, assim, eu me sinto em casa. Em casa. É incrível como... E eu sou uma pessoa super roqueira. Eu sou super do rock, do Legião Urbana, Titãs, Paralamas, etc. O rock me grita, mas o forró me leva para casa. São sensações que a gente só vai entender nessas conexões. Então, quando eu tô falando aqui hoje de terapia, de comunicação, tô falando de Falcão, tô falando de poesia, de atualidade, de sentimento, eu tô falando de tudo isso. Tô falando de todas essas conexões que abrangem o ser humano, né? O que te leva para casa? E aí você vai saber onde você tá. O que quando você cheira, quando você escuta, quando você... são atitudes sem pensar. A Wanderleia tem a ver com o sentido de pertencimento a um lugar, a um povo, tem a ver. Só que isso vai além da questão do faz sentido. Ah, isso faz sentido para mim? Meu marido pergunta, não faz sentido nenhum para mim vocês comerem coração de frango. Mas a gente come, a gente gosta. Porque não depende de fazer sentido, de ser lógico, de ser óbvio, de ser positivo. O Lacan dizia que o sentimento é algo indescritível. Você não consegue falar com as palavras. Tem a ver com o sentir. E aí a gente vai falar de assentimento, né? E isso te arrasta para casa. Então tem alguma coisa que quando você toca, não é quando você toca, quando ela te toca, ela te leva para casa. Eu vou contar por exemplo, eu fui para um pagode aqui, né? Aqui em Bruxelas. No sentido assim, a minha família é do Rio. Minha família original vem do Rio de Janeiro, eu tenho boa parte da minha família ainda no Rio de Janeiro e tal. Então o samba, o Rio de Janeiro para mim são também uma casa muito forte na minha essência. Minha avó, né, ainda morreu lá, tá enterrada lá, meus tios ainda estão por lá, enfim. Então eu tenho uma conexão muito forte com o Rio de Janeiro. Aí eu falei, cara, vou pro pagode porque o pagode também me leva para casa, também é uma casa minha, né? Cheguei lá, achei bacana? Achei. Bateu a vibe? Não bateu. Não bateu. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que quando eu escuto, eu tô aqui na Europa falando holandês, eu trabalho em inglês e holandês, e aí eu boto meu fone de ouvido, vem Dorival e tá ouvindo Dorival Dantas e mulher, por que eu bebi? E Flávio José, passei a noite no forró, dancei só com você, aquilo tudo foi tão lindo, foi tão bom, meu bem te conhecer. Bicho, atravessa a tua alma. Que aí a gente vai falar de assentimento, né? Assentimento é uma outra estrutura da terapia sistêmica e que eu vou ensinar também com outra música. Mas eu não vou me alongar muito nessa live, não. Se você chegou agora, essa live tem a ver com Falcão, com a burguesia, com desvio de dinheiro, com cultura, com arte, com conhecimento humano. Volta a assistir ela toda. A base dessa live está na música do Falcão da burguesia. Eu sei que a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume. E além do mais, o High Society leva chifre e não tem ciúme. Eu sou in, não sou out. Eu sou VIP. Essa é a maior repetição que você precisa fazer hoje. Se você conseguir afirmar isso como o Falcão afirmava. Eu sou in, eu não sou out, eu sou VIP. Ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei quem é a minha raiz, a minha base. Eu não sou o que os outros dizem de mim, o que a internet diz ou deixa de dizer. Eu sou VIP, eu sou very important people. Eu sou uma pessoa super importante. Para quem? Para mim mesma. Porque eu só preciso ser importante para mim. O resto que se vier é bem-vindo, tá bom? Vou embora, volta lá, assiste a live completa, comenta pra mim se você já conhecia essa música do Falcão e lembra desse mantra. Eu sou in, não sou out, eu sou VIP. A gente se vê, amanhã tem mais live. Beijo!